O que tem a ver o batimento cardíaco e a música? É a pergunta à qual Salvador Sobral responde hoje no Ensaio Geral. O músico tem novo disco, chama-se BPM e vem ao programa falar dele. Mais à frente, o que há de novo para ver na Gulbenkian, a Bienal de Arte de Gaia, e vamos descobrir onde pode ver o famoso quadro de Picasso do espólio do Museu do Caramulo. Para já, abrimos o livro da Patrícia Portela, que nos leva para um país, um espaço imaginário, onde o pudim flan é o doce tradicional. Começamos o Ensaio Geral de hoje por abrir as páginas de IFA, no novo livro da escritora Patrícia Portela, e viajar para a Finlândia, onde se passa a ação desta história. Escreve a autora sobre a Finlândia. Não é bem um país, nem bem uma região, nem bem um estado, a não ser de espírito. O que afinal esta região ifanada, perguntamos a Patrícia Portela. Este livro é sobre um lugar que eu acho que todos reconhecemos e ao mesmo tempo onde toda a gente já esteve e onde ninguém está. E é um convite a pensarmos de fora sobre o que é que nós estamos a criar por dentro, não é? Sobre o que é estar num lugar com imensas condições e conseguir não ser feliz. Eu acho que não é fácil, mas acho que nós somos muito bons, somos muito campeões. Quando digo nós, estou a falar do lado, ou a parte do mundo que tem condições e tem contratos de trabalho. E, portanto, é uma parte que não é uma parte geográfica, não é? É uma parte da população que tem contratos, tem casas, tem telhados, tem comida, tem segurança social, tem família, tem hipótese de mudar o rumo à vida, se assim for necessário, e ainda assim condena-se a não ser feliz e a não seguir os seus objetivos. E acho que é sobre isso, o IFAN. A IFAN, agora editado pela Caminho, Patrícia Portela cria uma distopia onde o leitor encontra muito de real. A autora refere que há uma reflexão sobre o mundo atual que atravessa todo o livro. Se calhar é a minha revolta com a Europa que nós criamos, que é esse estado de espírito que não é bem um estado, que não é bem uma comunidade, que não é bem uma federação, que não é bem uma coisa, não é? E que, por exemplo, como agora acontece, não é? Deixa um outro país bombardear outro que ocupou e fecha os olhos, ou deixa uma guerra iniciar-se que provoca milhares de refugiados e depois fecha a porta da fronteira, não é? Portanto, é um lugar supostamente utópico, não é? Ou que promete promete uma maneira de estar segura, inclusiva, não é? Onde todos têm uma oportunidade e, afinal, temos imensas falhas e vivemos à custa dos outros. Eu acho que é algo que me fascina e que me horroriza, que é como é que nós defendemos valores que na prática só defendemos para nós, não é? Portanto, é uma espécie de dupla ética, não é? Existe uma ética que nós defendemos para nós e direitos que nós defendemos para nós e que não defendemos para toda a gente. Isto parece-me completamente irracional e muito pouco razoável. Perguntámos a Patrícia Portela em que medida o contexto da pandemia, enquanto fenómeno de catástrofe que abalou as nossas vidas, influenciou ou não o livro. O livro já estava feito quando começou a pandemia e estava a ser revisto, eternamente revisto. Já estava há um ano a ser revisto, porque me faltava ali qualquer coisa, achava eu. E faltava mundo, na verdade, porque quando se iniciou esta pandemia, quando nós ficámos em casa, eu tive um período em que não consegui sequer olhar para o livro, porque o livro era real. Ou seja, era um livro imaginário sobre um mundo a passar por uma catástrofe que não compreendo e de repente dou por mim a rever um texto que deixou de ser imaginário e passou a ser extremamente real. Eu tive um bom período em que não consegui olhar para o livro. Costumo dizer que os meus livros acontecem depois de eu os escrever, ou seja, eu escrevo-os primeiro e eles acontecem depois, portanto é uma relação um bocadinho desorganizada com a realidade. E este não, este chegou depressa a sintonizar-se com o seu tempo. Acho que se encontrou com o mundo enquanto era revisto. Isso é muito raro, acho que não sei se volta a acontecer. E por isso faz dele um livro muito especial para ser lido agora. E dando largas à imaginação, neste livro passado na Finlândia, há um doce típico e mortal em algumas ocasiões. Os flãs são os habitantes da Finlândia, naturalmente, que vem de flado, que vem de coisa plana, não é? Mas também porque, mas por consequência, o seu prato tradicional é o pudim flan. Como se sabe, é uma sobremesa muito comum em muitos restaurantes, porque é uma sobremesa que dura muitos dias, não é? Portanto, não é preciso deitar fora logo ao fim do primeiro dia. Portanto, há sempre pudim flan, não é? E o flan também pode matar o inimigo, que era o caso destes pudins. Foram quantidades de pudins flãs de uma batalha muito conhecida na Finlândia e que dá o nome à Finlândia, mas também ao feriado, não sei se é nacional, estatal, não sei como se pode chamar, regional. Com uma série de pudins flãs conseguiu-se envenenar o inimigo e assim ganhar a batalha e ter as fronteiras que neste momento a Finlândia,
pelo menos no momento, até à data em que se autodestruiu, não é? E ver-se-á durante o livro, eram as fronteiras que sempre teve toda a vida, desde esse envenenamento coletivo por pudins flãs. Para saber mais sobre esta história criada por Patrícia Portela, terá de procurar o livro IFAN, que já está nas livrarias. Desde esta semana, o Museu Gulbenkian reabriu a Sala Lalique, onde poderá ver, com uma nova disposição, as joias criadas pelo mestre da arte do vidro. Mas o museu prepara mais 2 grandes exposições, uma dedicada aos faraós, que acontecerá em outubro de 2023, e outra com peças que vêm dos arquivos do Vaticano, já em setembro. O novo diretor do museu, António Filipe Pimentel, explicou ao ensaio geral que estão a apostar na retoma da cultura. A cultura é o pilar da nossa civilização, é o que estimula a criatividade e o que estimula a capacidade de resistirmos para termos força para trabalhar qual seja a nossa atividade. Precisamos todos de pausas, do tal consolo que falava o Sr. Gulbenkian, que é fundamental para nós todos. E isso acho que precisa de uma atenção urgente de nós todos enquanto sociedade. Temos de pensar que não há espaços mais seguros do que os museus, não há espaços mais seguros do que as salas de concerto, e que os artistas têm que trabalhar. Deixe-me perguntar-lhe, em relação também em termos futuros no Museu Gulbenkian, que passos é que se seguem? Trará em breve uma exposição com 2 joias do Vaticano? Sim, isso será em setembro, do ponto de vista da programação temporária. A exposição comemora os 700 anos de Dante e chama-se Visões de Dante, o Inferno, segundo Botticelli, porque traz os tais 2 preciosos desenhos sobre pergaminho de Botticelli sobre o Inferno de Dante, além de um conjunto de outras peças. E esse é o ponto de partida de uma programação que vai, na verdade, arrancar em força em outubro do ano que vem, com a exposição dos Faraós Superstar, que será a maior exposição alguma vez feita em Portugal sobre egiptologia, ao mesmo tempo que a primeira abordagem da egiptomania, que é outro aspecto e que é o tal lado superstar dos faraós. Entretanto, já começaram as obras de remodelação do Centro de Arte Moderna. O seu novo diretor, o curador francês Benjamin Weil, explicou ao ensaio geral quais serão as suas apostas. Uma delas passa por manter a missão de apoiar os artistas. O que me parece mais relevante é a ideia de que tudo foi construído com o objetivo de apoiar os artistas. Não é só colecionar troféus, mas sobretudo financiá-los para viajarem para o estrangeiro, produzirem obras e crescerem. Dinero para crecer e, por supuesto, depois seguindo através de compras para a coleção. E claro, depois podermos comprar as suas peças. Então a coleção reflete essa missão de apoio à arte. Temos de continuar a apoiar os artistas e a difundir o seu trabalho e ser uma interface entre os artistas e o público. Isso é o essencial da missão de um museu. Entretanto, além da obra de remodelação do Centro de Arte Moderna, também o Jardim Gulbenkian irá sofrer uma intervenção. As mudanças estão a inspirar o novo diretor do CAM para futuras exposições. O landscape designer pretende reconstruir um novo ecossistema. O arquiteto paisagista pretende reconstruir um novo ecossistema utilizando apenas plantas autóctones, incluindo plantas que desapareceram ou que não se encontram tanto num jardim. Ele vai restaurar uma certa ideia de como funciona um ecossistema. Eu gosto desta metáfora, a ideia de ir buscar artistas locais, quem sabe alguns menos conhecidos, outros mais conhecidos, e incluir este trabalho num diálogo mais aberto também com os artistas de fora. É também interessante que não estamos só a falar de artistas locais, mas também de artistas estrangeiros que vivem em Portugal. Agora Lisboa é uma capital que está a ganhar um certo interesse do mundo da arte. E se há essa cena artística que se está a desenvolver, diria que a nossa missão é acompanhar esta geração de artistas. Vamos esperar pelas novas exposições do Centro de Arte Moderna da Gulbenkian. Para já, outra sugestão para o seu fim de semana. Já não há desculpas, não precisa de se meter à estrada para descobrir o Museu do Caramulo. É que o museu, que está em obras, aproveitou a oportunidade e veio até Lisboa mostrar as joias da coroa da sua coleção de arte. No Museu Nacional de Arte Antiga poderá ver até 26 de setembro, na exposição Coleção Utópica, o essencial da coleção criada por Abel e João de Lacerda, diz-nos Salvador Patrício Gouveia, o diretor do Museu do Caramulo. O Museu do Caramulo entrou recentemente em obras de reabilitação nas salas de arte e, portanto, tivemos que tirar a coleção
toda fora, e em conversas com o Museu Nacional de Arte Antiga percebemos que havia aqui uma oportunidade de trazer o museu a Lisboa, pegando um bocadinho no clichê em que toda a gente diz um dia tem que ir ao Caramulo, mas depois nunca dá tempo e acaba por nunca lá ir, então nós fizemos ao contrário, nós trouxemos o museu a Lisboa para que toda a gente, no fundo, não tivesse mais desculpas de não conhecer pelo menos os ex-libris da coleção de arte do Museu do Caramulo. O museu começou como museu de arte, apesar de muitas pessoas não saberem isso, porque o museu é mais associado à coleção dos automóveis e motos e bicicletas, que é um bocado mais popular, mas a verdade é que começou como museu de arte e tem cerca de 500 peças, que vão desde o Paleolítico até o Antigo Egito, até Picasso e até arte contemporânea, cobrindo mais ou menos todas as disciplinas. E, portanto, nós achamos que era aqui um exercício engraçado selecionarmos cerca de 30 peças e trazemos a Lisboa, ao principal museu português, para trazer o Caramulo um bocadinho até mais próximo das pessoas, à capital, e permitir que toda a gente conheça não só o Museu do Caramulo, como também esta coleção de arte, que continua a ser um tesouro escondido no centro de Portugal. E neste tesouro escondido, agora revelado, na Sala dos Passos Perdidos no Museu Nacional de Arte Antiga, vai ver, por exemplo, um Pablo Picasso oferecido pelo artista ao colecionador português, mas há mais por descobrir. Tentámos trazer as peças mais emblemáticas dentro do espaço também possível. Temos uma tapeçaria Tourné, que faz parte do conjunto de 4 tapeçarias que temos no Caramulo. São as tapeçarias manuelinas e são talvez das peças mais importantes, se não a mais importante, da coleção de arte. Aliás, o próprio Museu do Caramulo, que foi o segundo edifício feito de propósito para ser um museu em Portugal, foi construído já à altura destas tapeçarias, portanto já preparado para as receber. Trazemos aqui alguma pintura, desde Grão Vasco, a Raul Dufy e obviamente o Picasso, que foi oferecido exatamente por Pablo Picasso também ao Museu do Caramulo. Trazemos o Vieira da Silva, uma história muito engraçada. A Bela Serra foi o primeiro português a comprar um Vieira da Silva à artista, que na altura vivia em Paris, e que era relativamente desconhecida, ao ponto da imprensa se referir a ela como o Vieira da Silva, porque nem sabiam que era uma mulher. E depois temos algumas porcelanas, temos pintura mais primitiva e trazemos também todo um outro lado menos conhecido e um pouco inesperado, que é a coleção de arte contemporânea do Museu do Caramulo, que tem vindo a crescer nos últimos, 20 anos, que tem peças desde Nuno Cera, Vasco Araújo, Miguel Palma, João Louro, Pedro Gândara, enfim, tem todo... E algumas dessas peças também fazem uma ligação engraçada, porque colam a arte aos automóveis. Portanto, algumas destas peças têm a ver com o mundo automóvel e, portanto, de repente temos aqui uma interseção das duas principais coleções do Museu do Caramulo. E depois temos ainda um Bugatti, um verdadeiro Bugatti pequenino de 1927, para representar aqui a coleção automóvel do museu. Poderá ver esta exposição do Museu do Caramulo em Lisboa, no Museu Nacional de Arte Antiga, de terça a domingo, entre as 10 e as 18 horas. Mais a norte, há arte para ver. Quer conhecer de perto o projeto que deu recentemente aos arquitetos Álvaro Siza e Carlos Castanheira o Prémio Art Daily? Poderá fazê-lo visitando a 4ª edição da Bienal Internacional de Arte de Gaia. No antigo edifício da Companhia de Fiação de Crestuma, em Lever, vai poder ver até 10 de julho uma dezena de exposições com mais de 500 artistas de 17 nacionalidades. Um dos destaques é uma exposição em torno da pandemia e outra sobre os 45 anos da Constituição da República. Queremos que a arte tenha um papel importante à defesa do belo, mas mais do que isso, entrar um bocadinho pela profundidade, na profundidade dos temas. E esta é a razão principal desta Bienal. O artista plástico Agostinho Santos carrega nas cores. A 4ª Bienal Internacional de Arte de Gaia é mais do que um conjunto de obras de arte. É uma Bienal de causas, um motor de inquietação. O nosso objetivo é que as pessoas venham cá e que retenham na memória as obras que estão aqui, que as façam agitar as consciências e meditar e pensar um bocadinho sobre. Por isso é que nós convocamos os nossos artistas, cerca de mais de 500 artistas, cerca de 2.000 obras aqui e nos polos, nos 8 polos, para abordarem questões de intervenção social. E o resultado traduz-se no tratamento de temas como a guerra, a paz, a democracia, também a corrupção, a violência doméstica, os sem-abrigos, refugiados, desigualdades e injustiças, com a arte a interpelar o público e a permitir-lhe novas perspectivas e leituras sobre os problemas do mundo, muitos deles agravados pela pandemia. Diretor da Bienal, Agostinho Santos encontrou por isso outra justificação para organizar esta grande mostra cultural. Se há ano que justifica a nossa Bienal, é este ano, precisamente no ano das mudanças, no ano em que aconteceram
coisas muito como o do vírus, do coronavírus, e as reações e as consequências e todos estes casos dramáticos. Pessoas ficaram sem casa, sem emprego, sem uma série e morreram. Naturalmente que isso veio mexer com o dia-a-dia. É desse contexto que surge o desafio lançado a artistas de todo o globo, que resultou na exposição "O coronavírus não destrói a criatividade, reações e consequências". Estava tudo fechado e, portanto, foi uma maneira de os impulsionar, de os inquietar para abordarem novamente a arte. Depois também, um bocado simbólico, claro, mas também da forma de o artista sentir que talvez a melhor forma de dominar, entre aspas, o vírus, o coronavírus, seria desenhá-lo, ou esculpi-lo, ou fotografá-lo. E, portanto, nós abrimos este concurso a nível internacional e fomos surpreendidos com os resultados. A massa artística, não só a portuguesa, mas também de 17 nacionalidades, aderiu. Os homenageados desta edição são o artista plástico Albuquerque Mendes e o escultor Paulo Neves. É também possível ver trabalhos de Álvaro Cisa Vieira e Carlos Castanheira. É a mistura de várias visões que enriquece a Bienal de Gaia. Agostinho Santos sublinha a importância de estabelecer pontes entre os diferentes artistas. Nós tentamos pôr em diálogo os artistas mais consagrados, como o Nadir Afonso, o Ângelo de Sousa, o Zulmir de Carvalho, o Lagoa Henriques, o Albuquerque Mendes, com os novos artistas que acabam de sair das belas artes. O fundamental é a qualidade. E queremos também proporcionar forma dos mais novos terem espaços. Uma das curadorias é do escritor Walter Ugumem, que cruzou as leituras de artistas plásticos e poetas para a criação de um manifesto pela defesa da liberdade. Em boa hora o desafiei e em boa hora ele aceitou, porque com artistas que normalmente não participam nas bienais, muito menos nas nossas, e convidou 25 poetas e 25 artistas e fizeram. A democracia é uma obrigação de todos os dias, e nunca é demais, agora que de vez em quando parece que há alguns a porem em causa isso, é fundamental e é uma obrigação de todos nós levarmos a democracia em frente. O apoio da Direção-Geral das Artes surge pela primeira vez à 4ª Bienal. Agostinho Santos diz ser um importante reconhecimento do Ministério da Cultura no trabalho até aqui desenvolvido. É possível visitar os 3 pavilhões, 6.000 metros quadrados, na antiga fiação de Crestuma, em Lever, até 10 de julho. No resto do país, há 8 polos da exposição: Alfândega da Fés, Pozende, Funchal, Gondomar, Monção, Santa Marta de Penaguião, Viana do Castelo e também Vila Flor. O jornalista Vítor Mesquita, a Bienal de Arte de Gaia está espalhada assim por vários pontos do país até 10 de julho. No Ensaio Geral abrimos agora mais livros nas sugestões deixadas por Guilherme de Oliveira Martins. O nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura fala-nos hoje também do novo livro de Patrícia Portela. O hífen é aquele tracinho entre 2 palavras que as transforma noutra coisa. É aquela ligação entre 2 pessoas que as faz sentirem-se mais do que 2. É aquela ponte entre 2 ilhas que as torna penínsulas. É ainda tudo o que está entre 2 coisas e que muitas vezes é mais do que elas, as coisas que só estão lá para ladear. Eis como Patrícia Portela define a palavra que serve de título ao seu último livro, publicado na Caminho. A Flândia, terra dos flãs, tornou-se uma sociedade eletrónica e informática fundada no algoritmo, tão opressiva como uma ditadura política tradicional. É o exemplo de uma utopia que se torna distopia. Como a verdade e a mentira são invenções nossas, ambas, e uma não é o reverso da outra. Hífen é um romance capitularmente descontínuo, referencialmente fragmentário. De facto, a vida é um jogo, mas os resultados são arbitrários e aleatórios, imperceptíveis e irracionais. O acaso inesperado faz parte da regra infalível. Houve quem tentasse aprisionar o algoritmo matemático, racional e imprevisível, mas em vão o fez. Que é a utopia? Será uma história exagerada para um pragmático. E um dia perfeito, para Patrícia Portela, é um dia inesperado,
conturbado, inútil, à espera de vários significados. A escritora oferece-nos essa ambiguidade essencial. Luísa Costa Gomes publica na Dom Quixote Afastar-se, 13 contos sobre a água, na vida da água que nos faz sonhar. Só de olhar reconhecemos a nossa própria sobrevida. Contista exímia, a autora demonstra-o sem oferecer dúvidas. A imprensa nacional republica Camilo Castelo Branco. Por todos, recomendo a edição de Eusébio Macário e a Corja, onde sentimos o palpitar da criatividade camiliana. Ivete Centeno publica na Eufema Poesia o volume Dizer, que se situa entre dois mundos, o real e o ilusório, a matéria-prima fundamental da literatura. No silêncio desta sala está o meu segredo. Sangue do Meu Sangue é o primeiro tema a ser lançado do novo disco de Salvador Sobral. O músico esteve nos últimos meses a trabalhar naquele que diz ser o seu álbum mais pessoal. Compus todas as canções e acompanhei o processo desde que as canções eram puras semilhas, como nós chamávamos, até ao processo de fazer os arranjos, tocá-las com a banda, gravá-las, misturá-las, pós-produzi-las. Foi um processo muito longo e extenso e, claro, isso faz com que as canções sejam ainda mais minhas. Então, sim, acho que se pode chamar o trabalho mais pessoal até agora. O disco chama-se BPM, as letras que indicam batimentos por minuto. Salvador Sobral diz que expõe neste álbum a sua artéria aorta. Foi de dentro que vieram as músicas que marcam agora o ritmo da sua carreira. As canções que estão lá são os meus batimentos por minuto, são as minhas cicatrizes emocionais que estão lá. E porque é o BPM, os batimentos por minuto, são o elemento em comum entre a vida e a música, não é? É o elemento que liga a música e a vida, são os batimentos por minuto. Os batimentos por minuto do nosso coração, que nos fazem respirar e fazem-nos andar, e os batimentos por minuto da música, que dão pulso à música e que dão ritmo e que a fazem também viver. E então, assim, numa reflexão sobre o título do disco, pensei que BPM era assim, o elemento mais importante na vida e na música, e também porque o BPM é uma sigla que me acompanha muito no hospital. Eu lembro-me de fazer exames de eletrocardiogramas e quando vinham os relatórios destes exames todos, aparecia sempre lá os batimentos por minuto do meu coração e eu sentia que era um elemento musical de repente no meio daquela experiência muito louca hospitalar, não é? Era o único elemento musical que existia. As 14 faixas de BPM foram produzidas por Leo Aldrey e gravadas nos estúdios Le Manoir de Lyon em janeiro deste ano por Nelson Carvalho. Este é um disco nascido e criado em plena pandemia. Na verdade, para mim funcionou muito bem este confinamento porque de outra forma nunca poderia concentrar-me tanto na composição deste álbum novo, porque eu sou muito suscetível a todo o tipo de estímulos exteriores na vida, como é um simples almoço com um amigo, até ir ao cinema, ler, ir a concertos, e então esta maneira de estar sozinho em casa e estar forçado a estar sozinho em casa foi a única maneira que eu tive de focar-me na composição e dedicar-me inteiramente ao disco. Portanto, nesse sentido, foi um confinamento muito produtivo. Ainda assim, embora se tenha dedicado à composição, Salvador Sobral confessa nesta entrevista que cantar continua a ser o que mais gosta de fazer. Vim ao mundo para cantar, não tenho dúvida nenhuma. Compor é só uma consequência para poder cantar, não é? É só um meio para atingir o meu fim que é cantar, e sempre vai ser, eu acho. Que eu gosto desde criança, a minha missão. Essa é a minha missão. O single Sangue do Meu Sangue é uma espécie de rosto do disco. Este single Sangue do Meu Sangue é uma espécie de cartão de visita para o disco e para a sonoridade do disco. Nós procuramos encontrar um novo som, uma nova cor sonora para a banda, e eu sentia que o Sangue do Meu Sangue era uma boa transição entre os outros discos e este. E eu escrevi a letra do Sangue do Meu Sangue um dia, mandei para o Léo, e o Léo escreveu uma melodia e harmonia muito rápido. E eu senti logo que aquela melodia tinha pertencido a vida inteira àquela letra. É com Sangue do Meu Sangue que nos despedimos deste ensaio geral que teve sonorização de José Luís Moreira. Até de hoje, a 8 dias, tenham um bom fim de semana. Destruído sorrirei na
despedida, destruído, destruído.